Esta é a vida que as pessoas realmente desejam. Para fugir da agitação, o homem comprou uma fazenda francesa de 1820, transformando-a em 2 anos e meio numa casa de sonho invejada por milhões. Foi o primeiro dia em que o casal pegou as chaves. Embora a casa parecesse muito deteriorada, ao entrar, descobriram que era pior do que imaginavam. Muito lixo, paredes deformadas, quase nenhum lugar para pisar. Mas apesar do estado, a estrutura estava intacta, com 3 andares, incluindo uma adega no subsolo, um sótão espaçoso no topo, e 1825, gravado no lintel. Tudo isso era o senso histórico que Arwen buscava, somado à bela paisagem ao redor. Realmente não havia motivos para recusar. Além disso, havia um terraço inteiro, perfeito para tomar chá e apreciar a vista. Mas a estrutura podre e o chão mofado trouxeram Arwen de volta à realidade. A prioridade era limpar e remover o piso do 2º andar, sem hesitar em descartar o que fosse necessário. Conforme o piso centenário era removido, o lado direito tornou-se área de estar, com quartos e cozinha. Antes disso, o térreo foi escavado para criar um porão privado. Com uma mini escavadeira, Arwen evitou custos extras de mão de obra. O casal dividiu tarefas. Arwen cavava, a esposa removia a terra, que formou uma pequena colina fora. O espaço interno aumentou, mas a profundidade da escavação beirava o perigoso, conforme a estrutura era revelada. Por segurança, Arwen construiu uma parede de fundação, reduzindo a área, mas evitando riscos de desabamento. Uma forte chuva expôs as falhas da fazenda, e Arwen teve que acelerar o trabalho. O artesanato destas juntas é raro, menos de 500 peças por dia no canteiro. A casa está em ruínas, mas os materiais são sólidos, era das melhores da vila. Após reparos na base, Arwen encheu o fundo com cascalho, um desafio caro. Arwen inseriu moldes e usou concreto reforçado para substituir vigas de madeira. Esperando o concreto endurecer, Arwen quebrou a parede para abrir espaço. A demolição foi fácil sem concreto, mas remover o entulho foi trabalhoso. Arwen viu isso como exercício grátis, economizando na academia e mão de obra. Após pausa, colocaram lona e armaram estrutura para endurecer o chão. Para firmar a base, Arwen usou caminhão para concretar, evitando tremores. No tempo livre, ele explorava todos os cantos da casa da fazenda. Na despensa, achou relíquias antigas que o deixaram satisfeito com a descoberta. Planeja usar o terreno vazio na entrada, afinal, é propriedade dele. Para 2 andares, por segurança, usou concreto em vez de madeira tradicional. Atenção ao estender parte do esqueleto, será útil depois. Removidos os painéis, verá que é uma caixa óssea descartada. Aproveitaram o momento e colocaram a laje de concreto com vergalhões como viga. Diferente da coluna de borracha, isso é feito manualmente. Com a neve encharcando o chão, a fazenda ficou misteriosa. Arwen, sem descanso, colocou moldes de borracha nas vigas, mais econômicos que lajes pesadas. O molde é leve, fácil de instalar e tem bom isolamento. Após pavimentar o 2º andar, cobrir com tela metálica antes de concretar. Material sólido garante que nem mísseis atravessem. Se atravessar, finjo que não falei. A casa antiga Samsung é complexa. Meio ano se passou, só o 2º andar foi restaurado. Sem portão ainda, mas tem boa base de carpintaria. Arwen montou o portão rapidamente. Com estrutura em Z atrás, criou um portão imponente. O garoto se superou. Numa mudança rápida, Arwen removeu o suporte do 1º andar. Só falta trazer móveis básicos e instalar luzes para sentir o lar. Como o telhado estava velho, decidiram reconstruí-lo. Telhas e madeiras antigas perderam a função, melhor substituir tudo. Ao remover o telhado, a fazenda centenária renasceu. As vigas robustas estavam na verdade atacadas por cupins. Por segurança, Arwen cortou as vigas na cintura e as dividiu em pedaços iguais para reutilização. Aqui veremos uma beldade famosa. Ela é uma mulher linda e célebre.
É uma beleza muito conhecida. Trata-se de uma famosa beldade, uma mulher linda e renomada. É uma beldade muito famosa. Ela é uma beleza bem conhecida, uma mulher de beleza notória. Trata-se de uma célebre beldade. É uma beleza muito reconhecida. Ela é uma mulher linda e famosa, uma beldade de grande renome. É uma beleza muito celebrada. Vigas francesas centenárias e ferraduras antigas. Poucos itens, mas valiosos. Bordas frágeis exigem reforço em concreto. Segurança é prioridade. Janelas reparadas e vergas antigas compradas para manter o estilo. Pedras quebradas, lixo para uns, tesouro para a Arwen. Com o guindaste, a janela fica no lugar certo. Impressionante! Muita madeira necessária. Sorte que as florestas são suas. Sendo assim, resolvido isso, Arwen iniciou a construção do telhado. Torre e junções reforçadas com cimento. À prova de tornados. Primeiro, uma camada de tábuas como base. Para apressar o quarto do casal, os velhos voltaram a ajudar. Muita gente, muita força. Até o cunhado veio ajudar. Malha fixada no telhado facilita a colocação das telhas. Após pensar muito, Arwen comprou telhas novas, sem necessidade de parcelar. Ele tem recursos. Como os ladrilhos têm encaixes próprios, a instalação não é tão simples para todos. O meio precisa ser bem planejado para garantir o escoamento da água da chuva. A chaminé requer ladrilhos especiais para facilitar a construção da lareira depois. Os beirais precisam de tratamento e ladrilhos especiais para evitar danos pela chuva. As pereiras já floriram e deram frutos, mas só a cobertura foi concluída até agora. Para entregar logo, começaram a reforma da área de convivência. Antes disso, as vigas de madeira também foram removidas. Arwen optou por vigas mais confiáveis, mas o espaço ficou apertado e opressivo. A esposa sugeriu abrir uma janela na parede, e Arwen concordou. Para evitar que o muro antigo desmorone, instalaram colunas de suporte antes. Arwen reutilizou lajes de pedra descartadas para fazer o batente da porta. Com as pedras recolocadas, o estilo da janela ficou harmonioso. Pintou o aço exposto antes de construir o terceiro andar para o neto. Usou placas de cimento leve e isolamento acústico no piso. No fim, o terceiro andar ficou tão forte que suportaria até 10 homens pesados. Considerando o pé direito da sala, não precisava de laje. Eivens usou madeira para definir a estrutura, dividindo áreas. Com madeira suficiente, não se preocupou com materiais. Porém, o espaço era grande demais. Mesmo com a ajuda da esposa, instalar era um desafio feliz. Trabalharam dia e noite, mas só ergueram uma parede. Faltava ainda selar com placas. No dia seguinte, Avens instalou janelas em todos os caixilhos, modernizando a casa centenária. As enormes janelas do chão ao teto na sala prometiam momentos agradáveis. O terceiro andar tinha vista excelente e clarabóia anti-insônia, ideal para quarto. Para integrar quarto e sala, Avens já posicionou vigas. Rapidamente, criaram um corredor na sala. Para vedar os corredores, mediram cuidadosamente com ferramenta curva e cortaram com precisão, garantindo o encaixe perfeito com o piso. Conforme a reforma avançava, o banheiro parecia deslocado. Após 100 anos, demolir era a melhor opção. Com boa rede de contatos, em um dia desmontaram todo o telhado. Depois, ele planejou usar como sala da caldeira para aquecer o piso da fazenda. Em seguida, naturalmente, fez o fogão.
instalou vigas, colocou ripas e fixou o barco. Cada etapa já era familiar para Arwen. Com a ajuda de curvas, manteve as tábuas alinhadas, facilitando o trabalho seguinte. No inverno, apesar da bela neve lá fora, Arwen não parou para admirar. Desde cedo, ele se esforçava para aquecer o quarto. 20 centímetros de isolamento garantiriam um inverno confortável. As vigas sobrantes, após corte e solda, virariam uma nova escada. Como a fazenda era espaçosa, o segundo andar precisava ser bem planejado, com salão de festas digno de mansão. Arwen não deixou nada de fora, calando aqueles que antes riram dele. Pensando nisso, Arwen sentia energia infinita. As placas coloridas não eram só bonitas. Verde à prova d'água, rosa anti-fogo, cinza para a dureza. Com cores vivas, já se via o sucesso chegando, mesmo antes da pintura. Para evitar quedas, soldou corrimãos. Pensava-se carpinteiro, mas provou-se excelente soldador. Nos dias seguintes, Arwen ainda fez sozinho toda a fiação elétrica da casa. Incrível, a eficiência desse rapaz supera a de uma equipe inteira. Para o piso, Arwen aplicou espuma direto no chão. Simples, à prova d'água, anti-vibração e isolante, tudo de uma vez. Depois, colocou manta impermeável e tubos de aquecimento. Após construção intensa, a fazenda entrou na fase final. A reforma da cozinha nem começou, mas para ter logo o piso aquecido, Arwen chamou seu mestre e só pintou as paredes rapidamente. Afinal, numa sala de caldeira, a aparência pode ser simples, mas o aquecimento é essencial. Este filme côncavo de polissilício reflete bem o calor e é a prova d'água. Arwen trouxe pedras, e sua esposa nivelou o solo para o aquecimento do piso. O casal trabalhou em sintonia, colocando lona e tecendo arame, sem precisar de ajuda extra. A frente estava com vazamentos, obviamente precisando de nova vedação nas paredes. Após 2 anos e meio, Arwen já opera com mais facilidade. Em um dia, ele removeu os painéis internos das paredes. Antes de instalar os tubos de aquecimento, era preciso cavar valas no térreo. Arwen também organizou os canos de água e esgoto. O trabalho parecia complexo e não era nada fácil de executar. Sem plantas, era preciso organizar tudo e seguir as leis da física para o fluxo adequado. Na zona rural francesa, não havia sistema público de esgoto. Felizmente, um vizinho doou 4 fossas sépticas no dia seguinte. Isso resolveu o problema de Arwen, que as enterrou em locais adequados. A capacidade era enorme, suficiente para 100 anos de uso. Arwen orientou a equipe a cavar mais valas e organizar os tubos. Até a entrada foi nivelada, não dando chance para erros na instalação. Com o térreo pronto, a reforma do sistema de aquecimento estava quase concluída. Enquanto esperava a caldeira, Arwen planejou reformar as paredes. Após 200 anos, as paredes de pedra estavam desgastadas. Arwen as limpou para aplicar nova argamassa. Depois, com um pincel, cria-se contraste entre a parede de pedra e a cor, realçando a história centenária da fazenda. Antes da reforma, Arwen poliu as paredes e pintou-as de branco clássico, dando um ar simples e luminoso à fazenda. Para o quarto, Arwen escolheu um amarelo quente, trazendo nova experiência visual e criando atmosfera acolhedora. Na escada, Arwen cortou tábuas com precisão, unindo-as perfeitamente. Com cola e látex, durarão 100 anos. Após pintar com tinta anticorrosiva, o resultado ficou impecável. Com o fogão pronto, Arwen começou a montagem. O fogão a lenha é totalmente automático, usando madeira quebrada como combustível. Para Arwen, não precisará de gás. Aquele lavo de potência aquecerá toda a fazenda. Com o sistema automático, Arwen só precisa adicionar lascas de madeira para manter o fogão funcionando. Para sentir o calor logo, Arwen começou a instalar o piso de porcelanato imitando madeira, bom condutor térmico. Sem preocupação com formaldeído, o visual ficou muito atraente. Especialmente após instalar luminárias artísticas, o efeito ficou incrível. Embora ainda não haja móveis no local,